Olá, amigos, um abraço a todos vocês. Eu sou o professor Dr. Ademir Rodrigues, sou fisioterapeuta do esporte e cientista do esporte. Portanto, esse bate-papo nosso aqui nada mais é do que falarmos sobre o esporte de uma forma geral, sobre o atleta, os treinadores, as equipes, as federações, a arbitragem, enfim, tudo aquilo que forma o mundo do esporte. Do meu lado está a Melina é uma profissional do jornalismo e do marketing. Portanto, Melina, um abraço para você, seja bem-vinda. Olá para todos. Nós vamos fazer um programa bem leve aqui hoje, né? Falar um pouquinho sobre o esporte, que é o carro-chefe de experiência do Dr. Ademir Rodrigues, né? Principalmente na área da fisioterapia. E para ele também falar um pouquinho a respeito de como foi essa transição para a parte da neurociência na fisioterapia, nos treinamentos, focado no esporte, né? Essa migração que ele teve. E para começar o bate-papo, Ademir, fala um pouquinho aí pra gente o que houve de movimentação nessa última semana, de treinadores, de jogadores, o que você apurou de mais interessante para ser comentado. Melina, e você, meu seguidor, o que está acontecendo no mundo do esporte, tanto no Brasil como no exterior, é que há uma dança de cadeiras, de lugares dos treinadores. Os treinadores são contratados, esses são contratados com multa contratual, olha só, multa contratual, contrata de 1 ano, 2 anos. Só que esses treinadores não têm no contrato deles o perfil dele de produtividade. Então ele pode perder, ele é mandado embora. Mas quem paga? O clube paga a multa. Então as coisas absurdas, eu acho que os clubes parecem estar milionários, né? Mas não estão. Então a mudança que houve, significativa, foi que o Corinthians demitiu o seu ex-treinador Vanderlei Luxemburgo e contratou Mano Menezes. Os dois são excelentes treinadores, são treinadores de mais tempo no mercado. Eu conheci ambos. O Mano Menezes eu conheci no Internacional, quando eu trabalhava como coordenador de saúde da equipe profissional, e o Mano era treinador das categorias de base do 15, e o professor Parreira era o treinador do Inter na época. O Mano é um excelente treinador, e eu espero que também foi feito um contrato com ele, mas não tem produtividade. Agora eu te pergunto, como um treinador lida com 40, 30, 28 atletas, 28 mentes diferentes, e vem um treinador com o seu objetivo, com a sua filosofia, e quer que os jogadores entendam e façam o que ele quer, ou ele vai tirar de cada jogador o potencial para excelência e alta performance? Isso que eu ia perguntar, o que você acha que é o mais correto, que você orienta que é o mais correto, né, na sua forma de trabalhar? É entender o perfil de cada um e trabalhar o perfil de cada um, ou fazer de uma maneira que funcione para todos? Olha, você quando ouvir uma entrevista de um treinador, observa como ele fala. Quando ele fala assim, o meu foco agora é Campeonato Brasileiro, agora nós vamos virar a chavinha com o meu foco. Mentira! O foco do cérebro não é assim que se faz. 99% de todos os treinadores da Série A do Campeonato Brasileiro, da B também, não possui um sistema de entendimento de como o ser humano aqui funciona. Então, ele vai cobrar o quê? Desempenho físico e técnico, mas aqui ele não tem. Se ele não tem aqui o controle do atleta, ele não consegue elevar a produtividade, é só isso. Porque eles não estão preparados, eles não entendem como o ser humano funciona. O Fernando Diniz é psicólogo, ele entende? Eu creio que ele deveria entender. Mas eu pergunto para você, você já viu ele na beira do campo? Como ele se manifesta quando ele fala com o atleta, a jugular aqui, faz isso, aquilo, tem momentos ali que ele passa controle ou descontrole? Eu não sei, você julga, você vê a imagem dele, é uma excelente pessoa, uma pessoa maravilhosa tal, mas os treinadores não entendem sobre relacionamento humano.
E relacionamento humano passa por relacionamento cerebral e relacionamento físico e depois o relacionamento técnico. Infelizmente, não há essa coesão dos treinadores brasileiros. Inclusive também na outra semana teve uma polêmica do Neymar com o treinador também, né? A gente falando sobre essa questão de treinador, de perfis, né? Como você avalia isso? Quando a gente fala do atleta Neymar, a gente fala o seguinte, a cobra comeu o próprio rabo. O Neymar, em todos os lugares que ele vai, ele tem que ser estrela. Então tem que ter alguma coisa para ter atrito. Eu não sei se isso aconteceu realmente ou se a imprensa plantou. Porque a imprensa pré-julga, a imprensa fala, ela ouve, vê um negócio, ela já julga, e se um comentar, o outro comentar, já vira verdade. Então, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que o Neymar, em todos os lugares que ele está, ele tem um modelo dele, de ser, de estar. É típico dele, certo ou errado? Não é nesse vídeo que nós vamos falar sobre agora. Podemos fazer um vídeo só sobre a avaliação do Neymar, do porquê ele se machuca tanto, se lesa tanto e faz tanta confusão por onde ele passa. Mas eu creio que há alguma coisa bailando no ar já, lá no Al Hilal, onde o Neymar está jogando. Inclusive você trabalhou um tempo na Arábia, né? E qual que é a sua percepção nesse sentido do time, nessa questão dessa construção, dessa inclusão do Neymar nessa cultura diferente? Como que você avalia dessa maneira? Bom, eu tive a oportunidade de trabalhar justamente no Al Hilal Saudi Clube, que é o clube que o Neymar está agora. É o clube da capital, Riad, e é o clube de maior, vamos dizer assim, conceito e público da Arábia Saudita, é o Corinthians, é o Flamengo daqui. E eu trabalhei lá, fiquei lá praticamente um ano. Era uma época muito mais difícil do que agora. Agora está aberto tudo, tem dezenas de craques. Na época eram pouquíssimos, um ou outro. No clube do Al Hilal na época tinha um brasileiro só. Então era muito mais difícil, as regras eram mais rígidas em relação à religião. Hoje está mais liberado. Os atletas já entram sem estar casado oficialmente com o cônjuge. Enfim, hoje o futebol lá está se preparando para se abrir para o mundo. Então eles têm que relevar algumas coisas. Os atletas que forem para lá vão ganhar muito dinheiro. Então eu creio que o Neymar, o Benzema, os outros atletas que estão lá para, vamos dizer assim, desbravar aquele sertão lá que se chama futebol. E para a gente até fazer essa migração, agora você pode explicar um pouquinho a diferença do trabalho que você fazia como fisioterapeuta e educador físico com o momento atual de neurocientista, levando em consideração essas questões da mente, do psicológico dos treinadores e dos jogadores. Todas essas polêmicas que envolvem a vida pessoal das pessoas, né, dos jogadores, dos atletas. Vamos pegar o caso que a gente tem falado do Neymar, né? A todo tempo tem polêmicas com namoradas, filhos e tudo mais. Inclusive foi na mesma situação, na mesma época, né, praticamente no mesmo dia que ele teve esse confronto com o técnico. Isso faz diferença, isso interfere, e como você faria diante dessa situação com um jogador como o Neymar? Olha só, eu trabalhei durante 30 anos como educador físico e fisioterapeuta do esporte. Editei livros, vídeos, revistas, fui um cientista de como prevenir e curar lesões esportivas, tratar de lesões esportivas. Depois chegou um momento em que eu vi que aquilo que eu estava fazendo funcionava muito bem, em que eu trabalhava muito, era muito intensivo naquilo que era feito. Aí eu percebi que existia outras formas. Então o que eu fiz? Eu fui juntando programação neurolinguística, neurociência, fui juntando bioquímica humana, bioquímica nutricional, fui estudando os comportamentos humanos, e aí eu percebi que existe uma coisa que comanda tudo isso, que é o cérebro, que são as duas mentes. A mente consciente, que eu estou falando aqui, a mente subconsciente, que é aquela que é o meu arquivo, que para eu estar falando eu tenho que acessar
o meu banco de dados, o meu conhecimento. Então, quando você lida com um atleta, a primeira coisa que você tem que fazer é compreender em qual canal o atleta funciona. Ele opera em que canal? AM, FM? Ele está usando ondas teta, delta? Então é um trabalho mais personalizado mesmo, de acordo com o perfil. Exatamente, é personalizado, individualizado, como as pessoas queiram chamar. Primeiro eu entendo o Mané, depois eu entendo o João, depois o Pedro, depois o Luiz. Então, quando eu entendo cada um, aí eu tenho um mapa de cada um. Por exemplo, tem pessoas que estão ligadas num canal de falar rápido, ligeiro. Você pode ter contato com pessoa que fala dessa maneira como eu estou falando. Ele tem um tipo de cérebro. Tem outra pessoa que fala, como está legal o dia, um grande prazer de estar com você. Ele valoriza a palavra. E tem um outro que é aquele boca mole que você não aguenta ficar perto dele. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Então você tem 3 cérebros que operam em canais diferentes. A frequência com que cada um recebe a sua mensagem é diferente. E transmite. Recebe, lida com ela e dá uma resposta. Aí eu te pergunto, eu sou um treinador, eu chego no vestiário, o jogo está bombando ali, eu quero virar o jogo, então tem 11 jogando e mais os reservas. Eu vou falar igual para todos? Como é que eu vou motivar o que fala mole, motivar o que fala rápido e motivar o que fala equilibradamente? Também tem a questão de que cada um tem um sentido mais aflorado que o outro, né? Então, o sentido é justamente qual canal. Ele julga o mundo pelo que ele ouve, ele julga o mundo pelo que ele fala, é aquele mais metido, mais atrevido. Por exemplo, o Neymar, qual canal que o Neymar prevalece? O Neymar é o auditivo e é o visual. Por isso que o Neymar arruma treta, porque ele se julga acima, ele está no nível visual. Então o visual é aquele que se acha, é um padrão sensorial. É ruim ser isso? É ruim se os resultados que ele provocar não forem resultados bons. Se não for treinado da maneira correta. Pois é, mas quem tem que explorar isso é o treinador, que diz que entende. Peraí, você contrata um treinador para treinar tecnicamente ou para administrar emocionalmente um grupo, tecnicamente, taticamente? É isso que eu ia perguntar, porque eu acho que é difícil o treinador tomar conta da questão técnica e da questão comportamental. Não existe formação no Brasil para isso, não existe, esquece, não tem um treinador para isso. Nesse segmento, né, que é um segmento mais bruto, mais rústico, né? O que eles fazem, Melina? Trocam. Sim. Tiraram o Luxemburgo, levaram o Mano, daqui a pouco tira o João, coloca o Pedro. O Tite foi para a seleção, ficou 6 anos na seleção, perdeu uma Copa do Mundo, perdeu. O Tite não mudou o jeito dele, ele continuou na segunda Copa igual foi na primeira Copa. Mas olha o dirigente que estava no clube, na CBF, ele entende do quê? Ele não é um gestor de pessoas, ele é um gestor de dinheiro, de política. Então chegou a hora de separar. Quem entende de pessoas tem que ter um cargo de gestor de pessoas. Quem entende de parte técnica e tática tem que fazer aqui. Enquanto não tiver isso, nós vamos subir e descer. E quando eu subo, eu sou bom. E quando eu caio, eu sou ruim. Então eu saio de um clube hoje, daqui a 1 ano eu sou contratado de volta no mesmo clube, para tirar o clube de uma situação ruim, quando eu sou a mesma pessoa. Até porque não tem muita opção, né? Quantas opções de treinadores a gente tem? Não, Melina, a onda do treinador agora é o treinador moderno. Novo, o treinador moderno. O Luxemburgo é chamado de velho, o Tite é chamado de velho, o Mano Menezes é chamado de velho, tem outro chamado de velho ultrapassado. Agora eu te pergunto... Mas quais são os novos? Eu mesmo não tenho conhecimento. Não. Novo é o seguinte... Novo no sentido assim, de estar chegando nessa carreira agora. Pois é, o novo foi aquele que nunca trupicou, nunca caiu, nunca tomou uma porrada. O novo é aquele que vai experimentar algumas coisas que ele nunca viu. Existe aquele que já passou por aquela estrada, sabe os desvios, sabe tudo. Você quer o novo ou você quer o antigo? Ou você quer o antigo
que saiba lidar de uma maneira correta, e você quer um novo para aprender a lidar dessa forma correta. Então, aí tem uma questão, né? Vamos supor, se você fosse contratado para o time do Neymar ou da Arábia novamente, e você tivesse que treinar o treinador para mudar a postura dele, né? Como que você faria? Porque aí você pega uma pessoa experiente, que ela realmente entende que ela tem um grau de autoridade muito alto no que ela faz, e você chega propondo algumas mudanças no comportamento. Eu pego esse treinador, sento com ele e explico para ele. Você funciona assim, correto? Você gosta dessa maneira. Você usa o cérebro dessa forma, correto? O Neymar usa dessa forma. Se você da tua forma, o Neymar da forma dele, forem conversar, não vai ter relacionamento, não há harmonia, porque cada um pensa de forma diferente. Qual é o correto? É o gestor entrar no canal do outro e conversar com o outro no canal do outro quando é necessário. Ele não tem que mudar para entrar no canal do outro. Ele, como gestor, como orientador, ele tem que saber que aquela pessoa naquele momento tem que ser conversado com esse tipo de voz, com esse tipo de conteúdo, se vai motivar, se vai cobrar. Se ele aprender isso e fizer isso, acabou. E aí depois você pega o jogador e vai preparando o jogador para também compreender do outro lado. Mas é de cima para baixo que se organiza uma equipe de trabalho. Inclusive, por exemplo, tem um pênalti, igual aconteceu, acho que foi essa semana, né, que o Neymar perdeu um pênalti. Essa né? semana no jogo, né? No torneio da Ásia. Isso. Então, por exemplo, tem um pênalti e ele é o mais cotado para aquele pênalti. Quem entraria, vamos dizer, em campo para ajudar nesse preparo, naquele momento rápido, seria você, não o jogador técnico. Não, eu não faria isso naquele momento. Eu faria isso durante a semana. Aí difere uma coisa. Porque veja bem. Se você sentir que ele está muito pressionado, muito nervoso naquele momento. Não, presta atenção. Vocês estão vendo essa folha aqui. Imagine sendo gol. Ó, a minha mão está aqui. Daqui para cá e para baixo, para qual lugar bater? Do lado esquerdo, do lado direito? Se bater do meio para baixo, a chance do goleiro pegar é só ele arriscar o canto. Ele tem chance 50-50. Se ele cair no canto onde a bola vai, ele pega. Pega um jogador grande ainda como o Cássio, tem quase 2 metros de altura, é só ele deitar e já fecha o gol. Então, ele tem 50% do lado esquerdo e do lado direito. Daqui para cima, do lado esquerdo ou do lado direito, a chance é mínima do goleiro pegar. E no meio, se o goleiro ficar parado, ele pega aqui. Então ele tem aqui e aqui para bater. O que eu faria com ele durante a semana? Treino a mente dele a criar o hábito visual de bater o pênalti. Naquele do lado, em cima e embaixo. Ele treina a bater ali. Na hora do jogo, ele só liga o cérebro dele e fala, vou bater ali. Acontece que na hora do jogo, se ele ficar nervoso, tenso, é liberado um hormônio que chama cortisol. E com o cortisol da tensão liberada, ele não acessa a memória dele. Se ele não acessa a memória dele, ele não encontra o programa que ele já está treinado para executar. Então você ensina ele a manter relaxado, a respirar, a relaxar e cumprir exatamente aquilo. O jogo não se ganha na hora, o jogo se ganha antes de jogar o jogo. E o aprendizado também. Para a gente finalizar esse papo, para o pessoal entender bem como que é o seu trabalho atual, o que você tem a acrescentar a respeito da questão física dos jogadores? Né? Como que você poderia trabalhar isso até diante dessa experiência que você tem de como era no formato anterior? Para a gente não se alongar muito, hoje com o programa do ponto E, ponto de equilíbrio, que é um sistema de excelência e alta performance humana, o método faz com que o atleta se recupere de um pós-esforço muito mais rapidamente, cerca de 50% a 70% mais rápido, faz com que o atleta aprenda a parte técnica e tática também muito mais rápida, faz com que o atleta se lese menos e faz com que o atleta se recupere de um pós-lesão também muito mais rapidamente.
Por quê? Porque ele vai dentro da mente da pessoa e constrói programas que vão acionar cérebro, sistema cardiovascular e sistema imunológico. O atleta depende do sistema imunológico para performar e para não lesar e para se recuperar. Então eu tenho que treinar esse atleta a ter esses sistemas fortes e bem treinados. É isso que o ponto E faz. Eu faço até um desafio. Qualquer lesão, qualquer trauma que tiver de algum atleta, nós podemos desafiar e falar em quanto tempo recupera. Agora, existe uma coisa, menina, só para completar, por que o médico do clube não fala em quanto tempo o atleta se recupera? Por que ele fala que não pode falar? Ele sempre fala 4 semanas. Aí o atleta recupera em 2, aí ele é o bom. Aí se o atleta não recuperar em 4, ele fala, teve complicações. Não, senhor. Eu vivi 30 anos no meio do esporte. Eu tenho que ter autoridade em falar. Essa lesão é para 1 semana, para 10 dias, para 15 dias. Independente do atleta. Porque eu não entendo aquele atleta, eu entendo o ser humano. E todo ser humano tem uma mente, tem um corpo que funciona igual. O que difere eu do outro é a forma como eu penso sobre aquilo. Mas nós funcionamos iguais. A minha fisiologia, a minha biologia é igual. Então, existe possibilidade do que se está aí hoje melhorar no mínimo 50%. Então, a gente finalizando esse programa de hoje, esperamos vocês no próximo. Estaremos aqui meio que semanalmente comentando o que está acontecendo no esporte, né, doutora Denise? Eu comentando e explicando o que pode ser dando melhorado, propostas, né? Comentários ajudando, a respeito do que pode ser melhorado, do que pode ser mudado. Quem quiser pode entrar em contato com a doutora Denise Rodrigues pelo WhatsApp. O nosso WhatsApp é 17 991 50122. Ou também pode entrar em contato pelo miliar@hotmail.com. Vocês podem enviar perguntas que a gente vai responder por aqui, podem fazer as interações que a gente sempre coloca para o próximo programa. E também deixando a mensagem que quem tem algum tipo de problema, de questão tanto no esporte, quanto problemas de lesões, de joelho, e tiver dúvidas e quiser uma mentoria online com a doutora Denise Rodrigues, é só entrar em contato também por esse WhatsApp, que é o 17 91 15 0122, ou miliar@hotmail.com. Até a próxima. Um abraço e até mais.